Neste domingo, dia 23 de abril, é celebrado o Dia do Livro e do Direito Autoral. Mas o que é isso? O que significa essa data? O que é um livro? O que é um escritor? E é por isso que a gente está aqui em Ferraz de Vasconcelos, na Biblioteca Municipal, para conversar com o escritor Marcelo Barbosa. Marcelo, obrigado por aceitar conversar aqui com a gente hoje. E aí agora a gente vai falar sobre a sua trajetória, né? Sobre como você, o caminho que você trilhou para até chegar aqui. Bacana, Guilherme. Prazer recebê-los aqui na minha cidade, Ferraz de Vasconcelos, ter a honra desse registro. E é muito interessante porque, assim, no primeiro momento, eu nunca sonhei, pensei em ser escritor, né? Então, boa parte das trajetórias profissionais a gente sempre programa, né? Pensa, imagina. Então, esse é um fato. Eu nunca pensei em ser escritor. Eu tinha um diário de adolescente, eu morei em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, e na minha época as meninas tinham um diário. E eu comecei a imitar isso, porque eu achava interessante que você anota os seus sentimentos, e aí eu relatava o que eu vivenciava na favela. Então eu via violência, eu era criança, via morte, então era assustador. Então uma forma de eu soltar essa pressão, essa ansiedade que eu tinha era escrevendo. Quando veio a pandemia da Covid-19, né, todo mundo parou e eu comecei a resgatar esse diário, comecei a estruturar em livro, comecei a fazer alguns testes, entregando para algumas pessoas lerem, e aí eu descobri que eu tinha um público-alvo e que as pessoas se identificavam com a minha história, que achavam interessante, e aí foi quando eu comecei, nesse primeiro momento, a formatar. Mas a ideia do livro, no início, na época da pandemia, foi porque assim, eu estava perdendo vários amigos para a Covid. Então eu fiquei meio neurótico, assim, eu falei, poxa, o meu professor, que eram todas pessoas ligadas à minha área intelectual de estudo. E aí eu pensei, falei, pô, e se eu for uma vítima da Covid-19, o que eu deixo? Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Aí eu comecei a escrever, mas eu comecei a escrever para deixar para eles, falar, ó, essa é a herança do seu pai, tá aí, ó. Mas foi interessante, porque ela começou de forma despretensiosa, sabe? Para eu deixar ali para minha família, para quem me conhecia, mas aí essa chave mudou mais para frente. Mas mudou como? Quando eu entendi que ser escritor não é ser amador. Quem decide escrever um livro, então ele vai escrever por 2 motivos. Ou ele escreve, um mês depois ele encerra, escrevi, tá aí, quem quiser ler. Ou ele tem um planejamento de continuidade. Porque o que eu percebi? Que eu tenho um talento, que as pessoas que leem o livro se identificam, elas têm essa percepção que a literatura faz do sentimento, daqueles insights quando a gente lê um livro. E aí eu pensei, falei, poxa, então eu tenho que me ver como um escritor profissional para alcançar outros públicos que eu não alcancei, encontrar pessoas que possam se identificar. E aí a partir desse momento eu me programei e estou como um escritor profissional, né? Tanto nas redes sociais, no meu dia a dia, porque eu intercalo a atuação do escritor. Porque o escritor também ele é meio empreendedor, né? Ele é meio autônomo, né? Então eu intercalo isso, mas com essa visão. Eu sou um escritor profissional, literatura brasileira, e eu faço esse trabalho assim a longo prazo para trabalhar com o público que eu encontrei. Agora, como é que é, assim, na prática, ser um escritor profissional no Brasil? Né? Como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Você tem um escritório, você vai para um lugar, você trabalha de casa? Como é que é o seu dia a dia enquanto escritor? Para mim foi responder primeiro assim, que é interessante, porque o escritor então eu sou um escritor profissional, mas como que eu sou um escritor profissional e não ganho dinheiro com isso? Mas esse é um elemento. Então assim, o profissional significa uma pessoa que identificou a formação técnica, a construção da obra e o caminho a longo prazo a se construir. Então, nesse sentido, o que eu faço? Eu tenho as minhas programações de planejamento, eu tenho alguns parceiros de mídia, de marketing, parceiros mesmo.
né, onde a gente fomenta o trabalho nas redes sociais. Então, em geral, assim, é um escritório meu assim, em casa, onde eu divido as minhas atuações pensando em propagar o livro, marcando eventos, fazendo rede de contato, relacionamento. O livro, Favela no Divã, ele foi aprovado, os 2 exemplares, né? Esse aqui é o primeiro e o segundo, na Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Então eu também fico fazendo reuniões, marcando. Eu tenho algumas empresas que fazem a captação de recurso. Então hoje, como escritor profissional, é um pouco isso. Eu fomentar o livro a longo prazo. Né? Então eu me programei, eu sei, porque o sentido é esse, né? Que é muito interessante. É uma atuação autônoma, né? É uma atuação que você está programando, está caminhando, e eu enxerguei isso. Então eu trabalho hoje pensando daqui a alguns anos, fomentando, fazendo esse que a gente chama de network, né? Então esse é um pouco do escritor profissional, que é diferente do amador, que eu considero amador, ou do escritor que escreveu só por escrever. Quais são as diferenças então? Poderia ser isso, por exemplo, eu tenho alguns amigos que escreveram um livro. Só que, por exemplo, ele escreveu o livro e falou assim, ó, tô pra você. Ele deu o livro. E eu, claro que eu recebi, né? Porque atualmente na nossa cultura é muito fácil, é muito atrativo o de graça, né? Tudo que é de graça é fácil, né? Então, receber um jornal de graça, né? Ter acesso a um jornal de forma gratuita, um livro gratuito, quem que não quer? Né? Tem até o ditado, né? De graça até injeção na testa. Mas eu acho isso um processo de desvalorização do seu trabalho. Esses meus amigos que dão livro, eles dão de boa fé, de boa vontade, porque escreveram nesse sentido. Eu estou escrevendo para dar, para a pessoa ler e tal. Então eu acho que esse é um tipo de escritor que escreve de forma ali, sem pretensão mesmo. Um escritor que escreveu para fazer uma marca, ter um livro e dar para as pessoas. Então ele não é um escritor, isso seria então o que eu chamo de amador, né? Então ele escreve ali no melhor sentido da palavra. No melhor sentido. sentido. A pessoa que escreve, isso não quer dizer em relação Sim. à qualidade, mas em Sim. relação à forma como é feita. Né? A forma como é feita, Então ele escreve um livro, mas não um processo de carreira, né? Uhum. Nesse sentido. E eu uso essa palavra amador, que realmente ela é mais forte, porque eu tive que usar isso para eu ser profissional. Porque quando eu parei e falei, quem que sou eu? Quem que é esse Marcelo Barbosa, escritor? Quando eu comecei a montar minha persona, eu falei, não, eu sou um profissional. Então sim, eu dou o meu livro quando são ações de doação. Às vezes eu tenho parceiros que me auxiliam nas doações, mas o meu propósito é vender livro, é vender ações, eventos, para que o conteúdo que está aqui no livro, que envolve questões sociais, de reflexão, tem muito item que envolve a terapia psicanalítica, saúde mental, possa se propagar. Então é nesses 2 extremos, por isso que eu uso essa palavra. Então, desse escritor que escreve por escrever e do escritor que se vê como um profissional de carreira. Apesar de, no primeiro momento, você só investir e não ter resultado, você não ter lucro, você não ter apoio. Mas eu acho que é um pouco a questão até do próprio empreendedorismo. Você está iniciando uma empresa, uma carreira, né, a longo prazo. Claro. E claro, no começo, tudo na vida quando você começa, você vai lutando até conseguir, né? Agora falando do livro, dos livros, né, de ser um escritor, além dessa parte profissional, da profissionalização, ainda é uma coisa muito pessoal, né? E principalmente nesse caso, que é uma coisa muito pessoal mesmo. Você falou que veio do seu diário, uma coisa meio que autobiográfica, né? Como foi para você colocar esses sentimentos, colocar essa história e olhar para você depois de ter escrito, olhar para a sua vida de uma outra forma, sabe? Interessante. Foi bem desafiador, porque assim, tá até aqui na frase da sinopse, né? Que o jovem entra num processo de individualização para sua vida ser um livro aberto.
né? Eu achei interessante quando a gente encontrou essa sinopse aqui, porque foi o que eu fiz. Eu fiz da minha vida um livro aberto, um livro acessível, porque até então as temáticas que eu trabalho na atualidade, elas são temáticas antagônicas ao que se defende. Então, por exemplo, eu critico a favela. Eu critico o romantismo da favela, que é uma moda hoje em dia, né? Em algumas instituições, figuras públicas. Só que, por exemplo, a gente está no mundo hoje do politicamente correto que muitos assuntos e temas você não pode falar, né? Você pode ser cancelado, né? Então, para mim foi um desafio, porque era uma coisa que me angustiava, porque eu morei na favela, eu vi, e eu morei numa fase de Heliópolis que era a favela crescendo, o tráfico crescendo, o Estado ausente. Então eu vi isso, eu senti isso. E por exemplo, quando eu fui para outros, o que eu chamo de outros universos, então quando eu ia para outros bairros, para outros locais, começou a me dar outros parâmetros, né, do que era a favela. Então quando eu aceitei escrever, foi um desafio, porque no primeiro momento eu queria escrever só para desabafar, mas eu achei que tinha pessoas interessadas nesse assunto, mas eu falei, vamos tentar, vamos ver. O retorno que eu tenho é muito interessante, as pessoas estão entendendo, alguns não aceitam, outros concordam, acham interessante essa perspectiva, é uma inovação, uma ideia de observar a favela, o conceito histórico dela, né? Por que existe a favela, o que ela é na sociedade, é tudo o que eu trabalho. Então no primeiro momento foi isso, foi um desafio que eu aceitei, e ele cresceu nesse sentido, né? De eu conseguir ter sido correspondido com o público, que me deu esse retorno, né? Que foi melhor ainda. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que você acabou de chamar de uma romantização da favela, né? O que seria isso? Seria assim, eu acho que dá pra gente explicar em dois sentidos. O que é a favela? A gente tem alguns termos, né? Então, por exemplo, a favela, se a gente pegar lá desde a época da Lei Áurea, quando os escravos foram libertos, entre aspas, as pessoas começaram a morar de forma improvisada. Então esse é um primeiro fato histórico muito interessante. Então a gente tem os negros morando em locais improvisados. Aí a gente tem um outro fator histórico, que é a Guerra de Canudos, que é um episódio muito conhecido, aí, famoso, que fala o seguinte, que os soldados do Rio de Janeiro, que era a República, foram para a Bahia. Canudos é uma cidade da Bahia, que era uma guerra, né? E quando eles foram lá, a população civil lá de Canudos pegavam madeiras para construir casas numa plantação chamada favela. Por isso, aí foi quando popularizou o nome favela. Quando os soldados perderam a guerra do Rio de Janeiro, e eles voltaram, quando eles voltaram para o Rio, eles construíram casas de madeira com esse nome favela no morro, lá no Rio de Janeiro, que é a primeira favela do Brasil, conhecido como Morro da Providência. Olha o nome, Providência. Então o que a gente percebe? A favela, ela é um lugar irregular. Desde a história ela é irregular. A gente poderia considerar, o Estado não acompanhou, a ausência do Estado, do governo. Então, se a gente vai nos detalhes, a gente consegue entender isso, que essa estrutura urbana favela, ela é irregular. Eu chamo que a favela é uma doença social. Só que o que se mistura? Essa mesma favela irregular, ela cresceu. Aí ela virou comunidade. Porque aí, por exemplo, o IBGE tem um termo muito interessante, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística chama a favela de aglomerado subnormal. Guilherme, que troço que é esse? Meu, é um termo técnico do IBGE, joga aí no Google o que você acha. Aglomerado subnormal. Então o IBGE entendeu isso, dizendo que é o seguinte, é uma área que não tem... as casas são totalmente improvisadas, não tem esgoto,
falta de acesso de água e energia, ou as pessoas vão fazer os famosos gatos. Então é um lugar inadequado para se viver. Isso é uma favela para o IBGE. Mas o que que acontece? A favela cresceu, ela desenvolveu, só que ela cresceu e desenvolveu como comunidade. Pô, você vai lá em Heliópolis, zona sul de São Paulo, você tem tudo. Tem farmácia, tem mercado, os caras fazem um prédio. Né? É uma cidade dentro de um bairro, exato. Então, quando eu chamo de romantismo e uma confusão de conceito, é dizer, por exemplo, que favela é potência, tem uns termos aí que a galera usa. Eu acho que a comunidade é potência, a favela não. Então, eu tento separar isso, porque o que acontece, Guilherme? Essas confusões de conceito, se a gente não se aprofundar, não detalhar, a gente perde o sentido. Né? É por isso que, traduzindo isso numa obra literária, eu consigo então explicar com mais detalhe, contando a minha história, né? Então foi onde eu consegui agregar e por isso a personalidade do escritor. Eu falei, não, é isso, eu tenho um público que precisa dessa temática, vamos trabalhar. E aí, contando a sua história, fica um pouco mais fácil de botar o seu ponto de vista, né? Sim. Você falando sobre como deveria ser, você falando sobre a sua percepção, da sua vivência, da sua história e daquilo que você conviveu ali, né? Sim, sim. Agora, falando sobre o seu processo, né? Um tempo atrás eu li um artigo falando que tem dois tipos de escritores. Um que é o paisagista, que é aquele que ele pensa mais todos os processos, ele faz escaleta, ele pensa todo o livro antes dele sentar e escrever de fato. E tem o jardineiro, que é aquele que planta a árvorezinha e vai crescendo e ela vai tomando o rumo e ele vai ali junto com ela. Que tipo de escritor você é? Aquele que pensa tudo antes de sentar e de fato escrever? Ou vai escrevendo e aí o livro vai ganhando o seu próprio corpo? Nesse sentido eu sou mais jardineiro. Porque, por exemplo, esse volume 1 aqui eu escrevi, é o primeiro diário. Só que aconteceu, quando eu escrevi ele, tanto que é isso, você vê, um livro curtinho, menos de 100 páginas, objetivo, para atender o meu público aqui, ó. Você já lê, você já se encanta, não se assusta com o número de página. Só que eu percebi assim, como eu usei também uma metodologia da linguagem da psicanálise, faltava, o fim não estava concluído. Aí foi quando eu falei, não, acho que isso aqui cabe uma trilogia. E é muito interessante e louco ao mesmo tempo, porque assim, conforme você vai escrevendo, você vê assim, não, acho que eu vou fazer uma trilogia. Aí eu programei, então eu comecei a fazer isso, plantar, escrevi os dois, né, deixava meus meninos dormir, ficava madrugada escrevendo. Às vezes eu estava na rua, eu parava, tinha um insight, escrevia no celular, depois eu ia digitar. Então eu fui realmente fazendo um planejamento dessa estrutura do livro. Então o livro ele é uma trilogia, o volume 1 ele fala então desse impacto que eu tive com a favela, o 2 é uma transição que eu tive de sair da favela e sentir dificuldade de sair dela, e o livro 3 é uma superação. Então assim, ficou muito lindo quando eu escrevi, montei, mas e o financeiro disso? Eu tinha que pagar. Né? Aí foi outra que também faz parte dessa plantação, então eu já tinha que ver o orçamento, né, dos trampos, das atuações profissionais que eu faço, já tinha que guardar uma grana. Por exemplo, eu tive que ter apoio da minha esposa, né, que ela me apoia pra caramba, porque é esse cenário, assim, imagina você escrever um negócio no primeiro momento sem futuro. Eu investi tempo, às vezes, de não ficar com meus filhos ou de não fazer uma atuação profissional porque eu estou escrevendo de algo que talvez eu estou tentando a sorte. Né? Então é um negócio de plantação, é um risco. Você vai plantar, não sabe se vai fazer sol, se vai chover, né? Mas você sabe que tem que plantar e o fruto que der, você tem que distribuir. Agora pensando no futuro, né? Você escreveu esses livros, como a gente acabou de falar, mais autobiográficos. E agora, mais pra frente, né? O que você pretende fazer? É continuar escrevendo essa mesma história, continuar escrevendo sobre você, ou quer enveredar mais pra ficção, expandir um pouco mais essa atuação? Essa pergunta é bem interessante, assim, porque sobre favela da trilogia eu encerrei. Minha ideia hoje é fomentar os 3 volumes, encontrar novos públicos, governo, né, secretarias de cultura,
outros novos editais e trabalhar um pouco essa temática. Então eu estou focando, e é muito interessante, porque assim, eu lancei o volume 2 online, né? E foi curioso, porque agora está vendendo mais o volume 1. Porque conforme as pessoas pegam o volume, não, então eu vou ler o 1 primeiro para conhecer, depois eu vejo o 2, então eu estou programando o 3, já está escrito, né, já está com a editora lá. Então esse é um elemento, eu quero ficar repetindo isso talvez mais um ano, vamos ver como que eu tenho de resposta. Mas ao mesmo tempo eu já programei um outro livro, que está num edital do Sesc Brasil, que sai o resultado no próximo mês, agora em maio, desse ano de 2023. E é um livro de ficção. Então tanto que é interessante, porque o livro é a minha biografia, fala de mim, mas eu também usei uma linguagem ficcional aqui, eu achei melhor. Mas esse é um livro de ficção que envolve algumas temáticas sociais, mas com personagens inusitados, então eu estou querendo ir mais para essa área. Né? Então estou indo mais para esses editais, estou vendo se eu consigo mais recursos para evitar o que eu fiz nesse, assim, de ter recurso próprio financeiro. Então o caminho agora seria esse, encontrar essa forma, esse novo conceito de segmento e investir nele, vamos ver o que dá, porque é uma linguagem interessante, eu encontrei um público também, vamos ver. Tá, agora a gente tem aqui algumas informações interessantes, né? Tem o terceiro livro dessa trilogia que está para sair, já tem alguma previsão de quando ele sai? Estou negociando lá com a editora, porque o que acontece? O que eu percebi também, eu montei uma trilogia, né? Mas eu descobri que tipo, eu não sou o Harry Potter, eu não sou uma série da Netflix, né? Que o pessoal, você lança um negócio, o pessoal fica ansioso. Meu público-alvo é diferente, né? Porque eu sou um escritor independente profissional, mas eu não sou conhecido nacionalmente. Então, isso faz parte da minha realidade, eu reconheço isso e isso me dá alternativas. O público que me lê já quer que eu lance. Fala, não, já lança logo, porque, por exemplo, o volume 2 ele é mais pesado, né? Ele tem uma leitura mais pesada, eu até falo, você não pode ler em qualquer lugar. E aí do público-alvo, e o meu público-alvo são jovens. Então eles estavam falando, pô, por que você já não lança, tal, pô, da hora, agora eu quero ler. Aí eu tô pensando, tô negociando aí, ver se eu poderia já no segundo semestre lançar o terceiro. E aí eu fico nesse trabalho, né, de conforme cidade, público, eu lanço o primeiro, vai pro segundo. Então eu tô vendo isso, se a gente poderia no segundo semestre desse ano de 2023 lançar. E aí eu já tendo esses leitores ativos que eu já tenho para cativar os novos, conforme a editora me responder, ou só próximo ano mesmo. Vamos ver. Então ainda não tem nada... Não tá certo. E o próximo livro, assim, que você disse, de ficção, ainda depois de lançar o terceiro ainda, então é mais pra frente ainda. Aí vamos ver, esse é um outro elemento interessante, porque como é um edital de uma instituição, eu tenho que pegar o time deles, né? Então o planejamento deles. Se ele falar que é no segundo semestre, então eu vou ter que correr com esse, porque esse é o meu projeto, só que esse é uma parceria. Aí vamos ver. Então por isso que eu fiquei meio uma corda bamba, né? Então eu vou esperar esse resultado do próximo mês, aí eu já consigo direcionar, né? Vamos acompanhar aí. Tá certo. Pergunta? Perfeito. E agora, para finalizar, queria que você mandasse um recado, né? Que a gente falou, dia 23 agora, dia do livro, dia do direito autoral. Mandar alguma mensagem para nossa audiência e aí do jeito que você quiser, né? A mensagem que você quiser. Fica à vontade. Não, obrigado. Não, então 23 de abril, Dia Mundial do Livro, né, e do Direito Autoral, é uma data da Unesco, desde 1995. E é uma data muito interessante, Guilherme, que ela fala, é uma data de morte de 3 autores, que eles resolveram homenagear, e ao mesmo tempo trazer essa temática de direito autoral. Então, o que essa data representa? Ela representa que o livro é uma forma de registro de conhecimento, difusão, e uma forma de você guardar conhecimento.
E reforça também esse elemento, que o escritor, ele tem mérito daquilo que ele faz. Ele precisa ser prestigiado financeiramente. Em outras palavras, é isso a data do direito autoral. E eu fiquei muito feliz de conhecer essa data da Unesco, né? A Unesco Brasil, que tem a sede em Brasília, faz movimentos. Eu estou organizando algumas parcerias, bem princípio, assim, para o próximo ano a gente conseguir fazer alguns eventos, enfim, algumas reflexões, porque a data é essa. No mundo contemporâneo de hoje, é necessário falar que sim, a literatura faz parte da essência humana, as pessoas têm que valorizar, o mercado tem que valorizar, né? Porque, por exemplo, quando eu vendo meu livro nos meus parceiros de marketplace, então, pô, meu livro hoje custa R$43. O pessoal fala que é caro, aí você vai colocar o frete e vira quase 50. Mas desse valor eu ganho R$10. Então esse é o meu direito autoral, porque eu também divido com a editora, né? Então assim, quer dizer, eu tenho que vender quantos milhões de livros para eu ter um reconhecimento daquilo que eu investi de tempo, recurso, de estudo. Então a data é essa, é uma data para reforçar que é importante o livro, e o meu recado é esse. Você que acompanha aqui a Gazeta, que possa, de alguma forma, valorizar os escritores brasileiros, os escritores independentes, né, que possa realmente comprar, guardar, curtir, compartilhar, porque esse é um pouco do movimento. Sem a literatura, sem essa arte escrita, né, onde você guarda conhecimento, onde você faz essa difusão, a gente não seria a sociedade que é hoje. Isso é um fato. Por isso que o dia do livro, né, esse negócio de você pegar, de você sentir o cheiro, né, de ver as palavras, é uma arte. Ela não pode ser perdida, e a gente tem que reconhecer aqueles que se aventuram para isso. Porque realmente é difícil você abrir, investir um negócio que você sabe que no primeiro momento que não dá retorno. Mas talvez esse é o desafio, quando a gente tem um público que fomenta isso, né? A cultura, o município, o estado, o governo, que faz uma cultura, um condicionamento dessa arte que é o livro e o benefício do escritor, a gente tem aí um bom elemento para fomentar a própria educação, né? Esses debates em geral da sociedade. Então é isso, fomentem o livro, a cultura, os escritores regionais, independentes, e para que a literatura do Brasil fortaleça nessa temática mundial do livro. Tá certo. Então é isso aí, pessoal, o recado tá dado. Muito obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal aqui da Gazeta Regional, acompanhem nosso site para ter acesso às notícias da região do Alto Tietê, de São Paulo, do Brasil e até do mundo. Sigam nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, e fiquem de olho, leiam mais e até logo.